Meus irmãos, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 ao verso de número 17. Lucas, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 11. Se você achou, diga amém. Vamos ler o que diz as Santas Escrituras. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Os irmãos podem assentar e diga amém. Glória a Deus. Nós temos um tema especial e precioso, aonde a temática nos convida a nos aproximarmos do Senhor Jesus. Os que estão cansados e sobrecarregados, a se aproximarem do Senhor Jesus. Queridos, as Escrituras falam muito sobre aflição. Fala muito sobre fardo, sobre uma vida sobrecarregada. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus já nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições, mas devíamos termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. É certo que diante das aflições, diante do cansaço, as nossas forças elas vão embora. Diante da sobrecarga emocional, psicológica, espiritual, muitas vezes nós nos encontramos desesperançados. Mas o Salmo 119, versículo 71, o salmista diz que foi-me bom ter-me sido afligido para que aprendesse os estatutos do Senhor. Essa declaração do salmista nos ensina que as aflições elas nos aproximam de Deus. Ou melhor, é nas aflições que nós temos a oportunidade de conhecermos melhor a Deus. É fato que as aflições levam as nossas forças embora, mas também é fato que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, em nossas aflições, e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é garantida pela manhã. E nesta tarde eu desejo falar sobre a aflição, a sobrecarga de uma mãe que era viúva. E nesse texto que lemos, o evangelista Lucas ressalta a compaixão de Jesus diante dessa circunstância adversa dessa mulher. E eu queria compartilhar com os irmãos nesta tarde, com a cidade de Aroeiras,
pelo menos 4 lições que nós aprendemos diante dessa porção da Escritura que nós lemos. Eu chamo a sua atenção para a primeira lição que nós podemos aprender no texto em que lemos. É que a circunstância que cerca essa porção, em primazia, é uma cena de profunda tristeza. A cena que nós vamos relatar nos primeiros versos demonstra a tristeza de uma mãe que já era viúva. Se você olhar comigo para o versículo 12, o texto sagrado no versículo 12 diz o seguinte: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, queridos, a primeira cena dessa porção bíblica é a morte do filho de uma viúva. E se podemos lembrar o que as Escrituras falam sobre as viúvas, a Bíblia apresenta a viúva como uma pessoa necessitada. As Escrituras dizem que as viúvas eram necessitadas em termos de proteção e também de sustento, e que deve ser honrada e respeitada. Temos no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, os meios que Deus provê para amparar as viúvas. Mas o que me chama a atenção é que, de acordo com a lei de Moisés, o cuidado para com a viúva era considerado especialmente responsabilidade dos parentes. Em especial, essa responsabilidade era atribuída ao filho mais velho. Então, se era viúva, o filho mais velho assumia a responsabilidade de amparar essa viúva. Mas estamos diante de uma viúva que tinha um único filho e que, neste momento, este filho morreu. Este filho está morto. E essa cena é triste por 3 razões. Primeiro, irmãos, essa cena é triste porque era o único filho dessa viúva. Agora ele está morto. Essa cena é triste porque essa viúva não tem mais linhagem. Ninguém dará continuidade ao nome desta família. Em terceiro lugar, essa cena é triste porque essa viúva não terá mais sustento. Ela vai depender totalmente da caridade do povo. Ela vai ficar à mercê da população. E nesse cenário de profunda aflição, sobrecarga, de profunda tristeza, é que nós vemos que Jesus marca um encontro com essa viúva. E marca um encontro com essa viúva na porta da cidade de Naim. A chegada de Jesus em Naim coincidiu com a saída de uma procissão fúnebre. E a porta da cidade de Naim era conhecida como o lugar regular de encontro de muitos cidadãos. E é exatamente ali, no lugar regular do encontro de muitos cidadãos, que Jesus marca um encontro com essa viúva. E a primeira lição que nós pegamos nesse cenário de profunda tristeza é que Jesus marca encontro com pessoas quando tudo parece perdido. Quando tudo está perdido, Jesus marca encontro com aqueles que se encontram perdidos e desesperançados. Aquela mãe que já havia perdido o marido e agora vê seu único filho morrer, que foi banhada pela desesperança da vida, tem um encontro único com o dono da vida. E se você está vivendo nesta tarde uma situação de profunda tristeza, nesta tarde eu lhe digo que você está exatamente no local em que Jesus ama marcar encontros. Você está exatamente no local específico que Jesus marca
encontros. É nesse cenário de profunda tristeza que uma multidão de pessoas está prestando solidariedade àquela viúva. Nós vemos que alguns da multidão que estava com Jesus está chegando na cidade, mas tem uma outra multidão que está prestando solidariedade àquela viúva e está saindo da cidade. A multidão que acompanha aquela viúva demonstra a triste situação daquela viúva que comoveu todo mundo. Todo mundo está comovido. A multidão estava ali para apoiá-la emocionalmente. Isso significa que ela era querida. Isso significa que ela era respeitada. Isso nos dá sinal de que aquela viúva era uma boa pessoa. E ser uma boa pessoa fará toda a diferença quando estivermos diante das dificuldades da vida. Como é ruim encarar os dilemas pessoais, os dilemas da vida sozinhos. Como é ruim. Então, nós devemos nos esforçar para sermos boas pessoas, bons servos do Senhor, bons em nosso lar, bons na igreja, bons na comunidade, bons no trabalho. E não faltarão pessoas para nos auxiliarem nos dias maus. E isso nos leva à segunda cena dessa porção de texto que nós lemos. A primeira é marcada por uma profunda tristeza. Mas a segunda cena, nós vemos o que marca é a profunda compaixão do Senhor da vida. Olhe comigo o versículo 13 do capítulo 7, no que diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse o quê? Não chores. Jesus se aproxima daquela viúva e diz: não chores. Diante desta situação comovente, Jesus encontra-se com aquela viúva. E existia um costume na época, irmãos, na qual a mulher que havia perdido o filho, ela caminhava à frente do corpo. Então, enquanto carregavam o corpo do seu filho, ela caminhava à frente. E quem visse a procissão fúnebre passar, primeiramente deixava a multidão passar e após seguia a multidão por detrás, prestando a sua solidariedade. Mas na porção bíblica nós vemos o contrário. Jesus faz diferente. Ao aproximar-se pela frente, porque Jesus está chegando na cidade, em vez de esperar a procissão passar, ele para a procissão. Ele para a procissão. Ele encontrou primeiramente aquela viúva, aquela mãe desesperançada, e não espera a multidão passar para acompanhar a multidão por detrás. Ele para aquela procissão. E o que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, nós aprendemos que diante daquela multidão que prestava solidariedade àquela viúva, nenhum que estava no meio daquela multidão gritou quando viu Jesus e disse assim: Jesus, faz alguma coisa por essa viúva. Ninguém que estava acompanhando aquela viúva, quando viu Jesus chegar e parar aquela procissão, o texto silencia e não nos diz se alguém ali gritou, ficou feliz: eita, Jesus chegou e vai fazer alguma coisa. Não, ninguém gritou para que Jesus fizesse alguma coisa por aquela viúva. Exatamente ninguém. E já pensou, você está cercado por tanta gente que chora com você, tanta gente que sente a sua dor, mas que não sabe quem é Jesus. O que adianta estar cercado de uma multidão, mas nenhum que está dentro dessa multidão sabe quem é o Senhor da vida, sabe quem é o médico dos médicos, sabe quem é aquele que pode transformar a tua circunstância.
Então, queridos, cuidado com essa multidão que anda contigo, mas nenhum deles sabe orar por você. Mas nenhum deles ler as Escrituras. Talvez você esteja cercado por uma multidão, mas nenhum deles conhece Jesus. Ande com pessoas que oram por você. Ande com pessoas que amam a casa de Deus. Ande com pessoas que conhecem Jesus, porque são essas pessoas, nos dias maus, vão olhar para você e vai dizer assim: Jesus pode mudar a tua circunstância. Jesus pode curar a tua dor. Jesus pode sarar a tua alma. Jesus pode libertar o teu filho. Jesus pode transformar o teu marido. Jesus pode restaurar a sua casa. Nós precisamos andar com pessoas que conhecem Jesus. Nessa cena de profunda compaixão, nós também aprendemos uma segunda coisa. Porque é movido pela compaixão, Jesus vê aquela viúva. E o Senhor viu aquela viúva, o texto diz, vendo-a, aqui no versículo 13. E sabe o que é que isso nos lembra? O Senhor é o Deus que vê. Gênesis capítulo 16, versículo 13, relata a história de Agar, em suas maiores angústias, em seu maior sofrimento. Seu filho estava para morrer de sede. E ela coloca o filho debaixo de um arbusto e vai para longe daquele menino, porque aquele menino vai morrer de sede. Eles estão fugindo do deserto. E quando a sua alma está profundamente triste, Deus brada: Agar, o que é que fazes aqui? Deus viu Agar quando Agar estava nas noites mais escuras da alma. Deus providenciou um poço para que Agar e o seu filho não morressem de sede. E Agar diz: tu és o Deus que vê. Jesus é o Senhor que vê. O Senhor está vendo você sendo abraçado por uma multidão. Mas Ele sabe que o que de fato você quer não é ser abraçado por uma multidão. É ver o seu filho transformado. É ver a sua casa restaurada. É ver o seu marido transformado. É sair de uma circunstância adversa, de desesperança. Deus vê, irmãos, quando nós recebemos os abraços dos nossos irmãos, mas lá no coração a gente está aflito, querendo que Deus chegue na nossa casa, para que Deus mude a circunstância do nosso lar. E o Senhor Jesus é o Deus que vê, mas Ele também é o Deus que se compadece dos seus filhos. E a compaixão é a capacidade de se comover com o sofrimento do outro. Um sentimento que leva à ação. Então você vê alguém em sofrimento e você age de alguma maneira para aliviar as dores daquele que está sofrendo. Você cuida para aliviar as dores daquele que está sofrendo. E Jesus é esse Deus que vê a sua dor e age para mudar a história daquele que está sofrendo. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, daqueles que o amam. Deus se compadece de você, meu irmão. Deus se compadece da sua circunstância. Deus está vendo as suas dores e Ele está dizendo nesta tarde ao seu coração: eu estou lhe vendo e eu me compadeço de você. E queridos, isso nos leva ainda no versículo 13, onde nós aprendemos que Jesus é o Deus que vê. Jesus é o Senhor que se compadece. E Ele é aquele que diz: não chores. Não chores.
o Senhor Jesus disse àquela viúva: não chores. E preste atenção nisso, irmãos. Essa fala de Jesus, ela é especial. Ela é especial porque enquanto Jesus esteve em carne entre nós, ele só pronunciou essa frase, não chores, 2 vezes. 2 vezes. Uma foi na casa de Jairo, há uma multidão que estava chorando pela filha de Jairo. A outra foi diante dessa viúva. Somente 2 vezes. Mas essa fala é especial porque apesar de Jesus não estar aqui fisicamente, a gente vendo ele aqui, mas pela fé ele está conosco. Pela fé nós o contemplamos e diante das nossas agonias, diante do nosso cansaço, ele continua dizendo: não chores. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, mas mandou te dizer que Ele está cuidando. Não chores, quem cuida de você não dorme, Ele te vê. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar. Não chores. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não chores. Nós poderíamos até cantar também aqui. Não chores mais. Levante a cabeça e anda. Sua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Não chores, meu irmão. Não chores, minha irmã. Não chores, confia no Senhor. E espera, pois, pelo Senhor nesta tarde. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus seja louvado, meus irmãos. Ele tem poder de nos dizer: não chores. Não chores. Mas esta cena nos leva a uma terceira cena. Uma cena marcada por um milagre profundo, inexplicável. Veja o versículo 14 do capítulo 7. Versículo 14 diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando. Jovem, eu te mando. Levanta-te. Levanta-te. Queridos, embora os judeus às vezes usassem caixões, a prática comum do judeu era usar o esquife aberto, que era como se fosse um caixão sem tampa. O fato de Jesus se aproximar daquele esquife, aos olhos dos judeus, era algo escandaloso. Escandaloso por algumas razões.
Primeiro, era escandaloso porque ao tocar o esquife em que jazia o corpo, Jesus estaria contraindo a impureza do cadáver. E esse tipo de ação era a forma mais severa de impureza ritual no judaísmo, conforme Números capítulo 19, versículos de 11 a 20. Mas era um escândalo também porque esperava-se pela lei que somente as pessoas mais próximas dos falecidos, ou seja, a viúva, pudesse se expor a esse tipo de impureza. E era escandaloso também porque o ato de Jesus em tocar o morto faria com que ele ficasse uma semana impuro. Era uma semana de impureza para Jesus tocar no cadáver. Mas como para Jesus, escute isso, mas como para Jesus, o imundo, o sujo, o impuro fica limpo. Onde a necessidade humana estava em jogo, ele nunca se preocupava com essas purezas cerimoniais do judaísmo. Aquele filho estava morto, meus irmãos. Estava morto, já haviam lavado o corpo, já tinham ungido o corpo, enrolaram o corpo daquele menino e agora está todo mundo pranteando, porque finalmente ele vai ser sepultado. Mas antes de sepultarem o rapaz, Jesus chegou, diz o texto. Antes do sepultamento, Jesus chegou, é o que o texto diz. Chegou Jesus próximo do esquife. Irmãos, e eu quero chamar a atenção de vocês para esse verbo chegar. Chegar. Diga comigo assim: Jesus chegou. Queridos, Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26. Jesus chegou na casa de Jairo, diz o texto. E quando ele chega na casa de Jairo, a filha que estava morta ressuscitou. João capítulo 11, versículos de 1 a 29. Diz a porção sagrada do texto bíblico que Jesus chegou em Betânia. E quando ele chega em Betânia, Lázaro teve que sair da tumba depois de 4 dias. Marcos capítulo 1, versículo 29. Jesus chegou na casa de Pedro e a febre da sogra de Pedro teve que sair. João capítulo 4, Jesus chegou no poço de Jacó para transformar uma mulher imoral pela sociedade. Marcos capítulo 5, os versículos de 1 a 21, Jesus chegou em Gerasa e a legião de demônio teve que sair do gadareno. Marcos capítulo 10, versículos 46, Jesus chegou em Jericó e Bartimeu voltou a enxergar. Marcos capítulo de número 16. Lucas, capítulo de número 24, João, capítulo 21, Mateus, capítulo 28, diz o texto que Jesus chegou na tumba. E aquela tumba nunca mais foi a mesma, porque mesmo sem voz, faz 2000 anos que ela grita: Ele não está aqui! Jesus ressuscitou. Aonde ele chega, o milagre acontece, meus irmãos. Aonde Jesus vai, o milagre acontece. E aqui em Lucas capítulo 7, versículo 14, Jesus chegou naquele esquife e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E aquele jovem teve que se levantar, porque o dono da vida disse: levanta-te. E não há quem possa impedir as ações do Senhor do universo. Não há
Queridos, com isso eu quero dizer para você nesta tarde, o que nós precisamos, meus irmãos, é que Jesus chegue. É o que nós precisamos. Não precisamos mais nada, somente que Jesus, Ele chegue. Então por que você está gastando o seu tempo alimentando a desesperança? Por que você está gastando o seu tempo alimentando o poço da solidão? Por que você está se fadigando dia após dia? Se o que você precisa é que Jesus chegue na sua casa. Jesus está te chamando nesta tarde. Clame a mim, porque só basta eu chegar. Queridos, nós precisamos clamar todos os dias sem parar. Oh Jesus, chegue. Jesus, vem na minha casa, Jesus. Jesus, nós precisamos da tua mão providencial sobre o nosso lar, Jesus. Jesus, tu estás no controle. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que tu estás no controle, Senhor. Jesus, chegue aqui, Jesus. Vá até Jesus nesta tarde. Ele está te chamando, vinde a mim. Eu quero renovar as tuas forças nesta tarde. Vinde a mim, eu quero tirar o teu fardo nesta tarde. Vinde a mim, eu vou tirar essa desesperança que tanto assola o teu coração. Eu vou tirar essa depressão da tua alma. Vinde a mim nesta tarde. Vinde a mim. Irmãos, isso nos leva à quarta cena. E daqui nós caminhamos para o final. A cena agora é de profunda alegria. Começou com uma cena de profunda tristeza, mas terminou com profunda alegria. No versículo 15 do capítulo 7, diz o texto: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu, repita comigo, restituiu. Jesus restituiu. Jesus restituiu o filho à sua mãe. O menino sentou, irmãos, o menino agora está falando, o menino foi ressuscitado. Para quem não havia mais esperança, o Senhor trouxe de volta a esperança. Aonde existia tristeza, o Senhor restitui a alegria. Jesus quer restituir a alegria ao teu coração. E com isso eu quero lhe dizer que seu filho, meu irmão, minha irmã, não está totalmente perdido. Sua filha não está totalmente perdida. O seu lar ainda não acabou. Jesus marcou um encontro com você nesta tarde para lhe lembrar que as mais densas trevas não vão prevalecer quando a luz chegar. Quando a luz chegar, ela vai trazer de volta a alegria ao seu coração. Quando a luz chegar no seu lar, você vai voltar a sorrir. Você crê? Você crê que você vai voltar a sorrir? Você vai voltar a sorrir. Jesus vai restituir a alegria à tua alma. O menino foi restituído à mãe. Aquela viúva não mais continuará sozinha. Não vai mais precisar da caridade. Seu filho está de volta. Seu filho vai cuidar dela agora. Ela não será mais uma mãe sem filho. Ela poderá abraçá-lo novamente. Ela tem os seus cuidados de volta. Queridos, os versículos 16 e 17, veja comigo. Capítulo 7, versos 16 e 17. Todos ficaram
possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E para a gente fechar, olhe para cá. Os que viram esse acontecimento reagiram com muito temor e com uma profunda reverência diante de Jesus. E eles glorificavam a Deus, e isso não está errado. Eles glorificavam a Deus diante do sinal que presenciam naquele momento. Mas se você prestar atenção comigo no texto, eles glorificavam a Deus, mas eles não reconheceram Jesus como Deus. Eles chamaram Jesus de grande profeta. Muito provavelmente eles estavam com os milagres do Antigo Testamento na mente, que os profetas realizavam, e disseram assim: olha, grande profeta se levantou. Mas Jesus não é apenas um grande profeta, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o dono da vida. Jesus não é apenas alguém que lança uma profecia. Jesus é aquele que faz com que as profecias se cumpram. E se Ele é Deus, diz as porções nos evangelhos, que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Com isso, eu lhe pergunto, se há algum visitante em nosso meio que apenas escutou falar de Jesus e pensa que Jesus é apenas um grande profeta. Eu quero dizer para você nesta tarde que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, e Ele quer o teu coração. Mas para vocês, irmãos, eu quero dizer, vocês que conhecem Jesus, não pense que Jesus não está olhando para as suas dores, porque Ele é o Deus que vê. Você possa receber consolo do Senhor nesta tarde, que você possa receber renovo no seu coração, para que você continue a caminhar. Receba o renovo do alto no nome de Jesus.